A lenda da desgraça. A noite está pesada e o vento parece sussurrar segredos antigos. O relógio marca 3 da manhã quando batidas secas ecoam na porta. Tum, tum, tum. Um frio percorre sua espinha. O silêncio da casa torna cada som ainda mais aterrorizante. Você sabe que não está sozinho, mas o que enfrenta está além da compreensão humana. Uma voz feminina emerge do corredor, fraca e desesperada. Me ajuda. Cada sílaba vibra no ar como um aviso. Hesitar parece impossível, mas avançar causa pavor. Cada passo em direção à porta faz o coração pulsar mais rápido. A sensação de perigo é quase física, como se algo invisível estivesse observando, esperando cada movimento. A lenda diz que atender à desgraça significa abrir a porta para a tragédia. Seja sombra, espírito ou entidade antiga, todos que a encontram carregam destino sombrio. Acidentes, doenças, desastres inesperados, nada escapa. Agora imagine, você ouvir essa história e sentir que algo na sua casa está observando. O que faria? Hoje você vai conhecer a lenda da desgraça, uma presença sombria que assombra aqueles que ousam ouvir sua história. Se gosta de mistérios, inscreva-se, curta e comente. De qual cidade e país você está nos assistindo? Cada relato aumenta o medo e a dúvida, fazendo você se perguntar se o sobrenatural está mais próximo do que imagina. O encontro na estrada. O caminhoneiro dirigia sozinho por uma estrada deserta, quando uma figura feminina surgiu no acostamento. O farol iluminou seu rosto pálido, olhos fundos e vazios, implorando por ajuda. Um arrepio percorreu sua espinha, mas o instinto de compaixão falou mais alto. Ele reduziu a velocidade, temendo que fosse apenas uma visão da noite. Conforme se aproximava, o vento aumentava, soprando como lamentos distantes. A mulher parecia flutuar sobre o asfalto, sem tocar o chão. Cada passo do caminhoneiro era acompanhado de uma sensação de peso, como se algo invisível empurrasse suas costas. Ele hesitou, mas não conseguia tirar os olhos dela. Por favor, me leve, sussurrou a mulher, voz quase apagada. O caminhoneiro sentiu o ar gelar e o rádio do caminhão começou a chiar. O nervosismo tomou conta, mas ele manteve os olhos fixos. A estrada parecia se alongar infinitamente, enquanto a figura permanecia imóvel, pedindo ajuda silenciosa. Quando finalmente abriu a porta do caminhão, a mulher desapareceu. Nenhum sinal, nenhum rastro, apenas o vento cortante que fazia os retrovisores tremerem. A sensação de que algo havia passado por ali ficou, e uma inquietação tomou conta do caminhoneiro. Nos dias seguintes, ele percebeu pequenas mudanças em sua vida. Problemas no trabalho, acidentes menores e desentendimentos inexplicáveis. Cada evento parecia uma consequência de algo que ele não entendia. O medo se instalou, silencioso, constante, lembrando daquela noite na estrada. Relatos como o dele se multiplicam pelo interior do Brasil. Caminhoneiros, viajantes e moradores de cidades pequenas contam ter cruzado com a desgraça, sempre de forma inesperada, sempre deixando um rastro de tensão e desespero. Alguns sobrevivem sem consequências graves, outros jamais voltam a ser os mesmos. Alguns dizem que ela escolhe quem merece a punição, outros acreditam que apenas brinca com a sorte das pessoas. Mas ninguém nega o medo que deixa. O simples fato de atravessar seu caminho já é suficiente para despertar ansiedade e paranoia. A lenda também fala que não adianta fugir ou ignorar. Quanto mais alguém tenta se afastar, mais próxima ela parece se tornar. Como se fosse impossível escapar do destino que acompanha quem cruza seu caminho. O caminhoneiro, agora atento a qualquer sombra na estrada, nunca mais dormiu tranquilo. Cada noite, ao dirigir, ele se lembrava dos olhos fundos daquela mulher pálida, como se o observassem através do tempo e do espaço. E assim, a desgraça segue seu caminho, invisível, silenciosa, mas sempre presente, esperando que alguém a encontre e carregue consigo o peso de sua maldição, um lembrete constante de que certas lendas não morrem, apenas se escondem à espera da próxima vítima. A casa abandonada.
uma família mudou-se para uma antiga casa no interior, ignorando os avisos dos vizinhos sobre acontecimentos estranhos. No primeiro dia, tudo parecia normal, mas à noite, sons de passos ecoaram pelos corredores vazios. O coração de cada um disparava, e o medo começou a se instalar. Portas batiam sozinhas, janelas rangiam com o vento e sombras pareciam se mover nos cantos do olhar. A sensação de que algo observava cada movimento tornou-se insuportável. Cada barulho era interpretado como sinal da presença da desgraça, mas ninguém conseguia provar. O filho mais novo acordava todas as noites, apontando para o canto escuro do quarto e murmurando nomes que ninguém conhecia. A mãe tentava acalmá-lo, mas a criança insistia. Ela está aqui, me observando. O medo tomou conta da família, espalhando-se como uma sombra sobre cada dia. Um dia, encontraram uma carta antiga escondida no sótão. Estava rasgada, amarelada pelo tempo, mas ainda legível. Dizia que a casa era amaldiçoada, e quem nela morasse ouviria a voz da desgraça, que escolheria sua vítima com precisão silenciosa. Ao anoitecer, barulhos aumentaram. A porta da frente rangia e passos ecoavam sem explicação. A mãe, desesperada, tentou chamar ajuda, mas os telefones não funcionavam. Cada toque no interfone parecia uma risada distante, aumentando a sensação de que estavam isolados, à mercê de algo sobrenatural. Na semana seguinte, objetos começaram a desaparecer, reaparecendo em locais impossíveis. Alguns relataram visões fugazes de uma mulher pálida pelos corredores, mas quando tentavam se aproximar, ela evaporava. O terror silencioso dominava a casa e ninguém ousava dormir sozinho. Relatos antigos contavam que quem morava ali por mais de uma noite corria risco. A desgraça não precisava tocar ninguém fisicamente. Apenas sua presença causava inquietação, doenças leves e acidentes inexplicáveis. A lenda parecia se manifestar exatamente como prometido na carta. A família tentou resistir, mas cada dia que passava tornava o ambiente mais pesado. A tensão era palpável, olhares se cruzavam com medo, passos ecoavam em corredores vazios e o sentimento de vigilância constante se intensificava. Eventualmente, resolveram deixar a casa. No último dia, ouviram um último sussurro: não adianta fugir. O vento levou a voz, mas o arrepio permaneceu, gravado em suas memórias como aviso de que algo sombrio ainda estava lá. E assim a desgraça permanece, escondida entre paredes antigas, esperando novos moradores desavisados. Cada porta que se abre, cada corredor percorrido à noite, é uma oportunidade para que sua presença silenciosa se manifeste e espalhe o terror de quem ousa cruzar seu caminho. O sonho que avisava. Um estudante universitário começou a ter sonhos estranhos todas as noites. Sempre o mesmo cenário: uma estrada deserta, neblina espessa e uma mulher pálida caminhando em sua direção. Acordava suando frio, sentindo que algo o seguia mesmo após despertar. No início, achou que era apenas pesadelo, mas os sonhos tornaram-se mais vívidos e detalhados, como se fossem lembranças. Ele via os olhos fundos da mulher, sentia o frio do vento, ouvia os sussurros: não durma sozinho. A cada noite, os sonhos mudavam de lugar, mas a sensação permanecia: perseguição, desespero e um aviso. Começou a sentir arrepios durante o dia, pequenos acidentes aconteceram em casa e objetos se moviam sem explicação. Tudo parecia ligado à presença da desgraça. Tentou ignorar, mas os sonhos começaram a se repetir em horários aleatórios, sempre com a mesma mulher. Parecia que ela queria comunicar algo ou avisar que a tragédia estava próxima. O medo tornou-se insuportável e ele passou a evitar sair sozinho. Amigos notaram mudanças em seu comportamento. Tornou-se ansioso, sempre olhando para os cantos escuros do quarto e evitando lugares silenciosos. Relatava que sentia uma presença constante, como se estivesse sendo vigiado mesmo acordado. Certa noite, sonhou que a mulher estava em sua porta, implorando para entrar.
Acordou com o som de batidas fracas na madeira. O coração disparou. Ele percebeu que os sonhos não eram apenas alertas, mas manifestações reais da lenda da desgraça. Pesquisou relatos antigos e descobriu que outros estudantes da mesma região afirmaram ter sonhos semelhantes. A figura feminina sempre aparecia antes de acidentes ou tragédias envolvendo eles ou pessoas próximas. Ele tentou métodos para se proteger, velas, objetos de proteção e até mudar de casa, mas nada parecia funcionar. A sensação de vigilância e perigo permanecia constante, lembrando que ignorar a desgraça era impossível. Cada sonho seguinte se tornava mais aterrorizante. O desespero tomou conta. Ele sabia que algo inevitável se aproximava. A mulher pálida não era apenas um aviso, mas um presságio de que a tragédia se manifestaria em sua vida. E assim, a desgraça mantém seu poder silencioso, atingindo aqueles que cruzam seu caminho mesmo dormindo. A linha entre sonho e realidade se confunde, e a sensação de que o perigo está próximo é algo que ninguém pode escapar. O relato do vizinho. Um vizinho idoso jurava que, durante anos, observou movimentos estranhos na casa abandonada da rua. Portas rangiam à noite, sombras passavam pelas janelas e sussurros cortavam o silêncio do bairro. Certa noite, decidiu investigar. Aproximou-se da casa e sentiu um frio cortante. As janelas estavam fechadas, mas um barulho de passos ecoava por dentro, e ele teve a sensação de ser observado por algo invisível. Ele se lembrou das histórias contadas pelos antigos moradores. Quem ousasse se aproximar da desgraça acabaria marcado por eventos trágicos. Mas a curiosidade foi mais forte. Entrou devagar, sentindo o chão tremer sob os pés. Cada corredor parecia se alongar, cada porta rangia sem explicação. O medo tomou conta, mas algo o atraía cada vez mais para o interior da casa. De repente, ouviu um sussurro claro. Não deveria estar aqui. Uma presença gelada o envolveu. Ele recuou, mas as sombras pareciam bloqueá-lo, tornando impossível sair rapidamente. Ao conseguir escapar, jurou nunca mais voltar. O coração ainda batia acelerado, e o ar parecia pesado, impregnado de uma sensação de alerta constante, como se a desgraça estivesse sempre à espreita. Dias depois, ele começou a notar acidentes pequenos ao seu redor, objetos caindo, portas fechando sozinhas, sons que ninguém mais ouvia. Cada detalhe lembrava sua experiência na casa. Relatos antigos mencionavam que ela gosta de observar antes de agir, testando paciência e coragem. O vizinho passou a evitar ruas escuras e noites silenciosas, lembrando-se da voz que ecoava na casa. A lenda da desgraça se espalhou ainda mais pelo bairro, cada morador temendo cruzar o caminho do desconhecido. As histórias reforçam o terror coletivo e o respeito que todos devem ter pela entidade. O vizinho, agora velho e prudente, continua contando sua experiência, lembrando que certas presenças não são brincadeira. A desgraça não perdoa curiosos e mantém seu poder silencioso, pronto para se manifestar novamente. O último aviso. Uma jovem estudante começou a receber cartas anônimas, todas com a mesma frase: "Ela está vindo por você". Inicialmente ignorou, mas o medo começou a crescer. Cada noite, ouvia passos leves no corredor de seu apartamento. Nenhum vizinho relatava nada, mas os sussurros aumentavam, deixando a sensação de que alguém observava atentamente. A jovem procurou ajuda, mas especialistas afirmavam que não havia explicação racional. Cada tentativa de se proteger parecia intensificar a presença, como se ela percebesse as barreiras humanas. Objetos começaram a se mover sozinhos. Livros caíam, portas batiam, e a temperatura do apartamento despencava sem motivo aparente. O terror silencioso dominava cada canto do espaço. Ela pesquisou a lenda da desgraça e percebeu semelhanças: voz feminina, sombra que se aproxima lentamente, sensação de vigilância constante. Cada detalhe correspondia às histórias antigas. Na terceira semana, ela sonhou com a figura pálida batendo à porta de seu quarto. Ao acordar, ouviu batidas reais, acompanhadas do frio intenso que atravessava o corpo.
Amigos e familiares notaram sua ansiedade crescente. A presença da desgraça parecia real, afetando seu dia a dia, criando medo até nos momentos mais simples da vida. Tentou fugir, mudar-se, colocar proteção, mas a entidade parecia sempre um passo à frente, lembrando que certos destinos não podem ser evitados. A jovem decidiu registrar tudo: cartas, sonhos, barulhos, tentando entender a lenda. Cada registro reforçava a ideia de que a desgraça observa e escolhe suas vítimas com paciência. E assim, a entidade mantém seu poder. A desgraça não é apenas lenda, é um aviso silencioso, uma presença constante, lembrando que algumas histórias são mais perigosas do que se imagina. Reflexão final. A desgraça permanece no imaginário coletivo e na vida de quem ousa ouvi-la. Cada relato, cada observação, reforça que certas entidades não dormem e que a curiosidade humana pode trazer consequências inesperadas. Talvez a desgraça exista apenas para lembrar que nem todo caminho é seguro, e que algumas lendas são alertas disfarçados de histórias. O silêncio da noite, os passos e os sussurros podem ser muito mais reais do que você imagina.